crise nas linhas aéreas de Moçambique atingiu níveis históricos na semana finda, com o cancelamento de voos que chegavam até criar prejuízos incalculáveis a vários passageiros que viram seus compromissos a falharem por não terem conseguido viajar. Até vou começar mesmo por si, Augusto Pelembe. O que num país como o nosso, pela história que o nosso país já tem, o que é que leva uma empresa como as linhas aéreas de Moçambique a uma falência? Não estou a dizer que a empresa faliu, mas o que é que pode levar uma empresa daquele nível a uma falência, a uma decadência, a uma crise, que nem aquela que está a se assistir neste momento? Eu acho que todos os moçambicanos já tinham essa previsão, já sabiam que esta empresa estava falida. Talvez, como jornalista, esteja a tentar fugir desse nome falência, mas é a realidade da situação das linhas aéreas de Moçambique, porque essa empresa, já há muito que é conhecida ou é sabido que é uma empresa que serve, ou sempre serviu e está a servir como vaca leiteira do Partido Frelimo. Sempre a Frelimo usou essa empresa para, talvez, uma palavra um pouco mais dura, lavagem de dinheiro, porque já tivemos, juntamente com os aeroportos de Moçambique, que até um dos PCAs dos aeroportos foi condenado, no qual, na sua audição em pleno tribunal, chegou até a dizer que o dinheiro que foi roubado nos aeroportos, o desviado dos aeroportos, foi usado para a construção da escola da Frelimo. Então, é um dos maiores problemas esse, que vai ser difícil de sanar, porque são várias empresas públicas que a tendência é esse caminho de falência, porque o governo do dia tem usado essas empresas não para o benefício da própria sociedade moçambicana, mas muitas das vezes para o benefício de um grupo de pessoas do regime que é o Partido Frelimo. O mais caricato, olhando para a própria viabilidade da própria instituição, estamos a dizer que a LAM tem 6 aeronaves e tem 1000 trabalhadores. E isso é preocupante. Dando a título de exemplo a JET, que tem 4 aeronaves e tem 50 funcionários. Ou seja, se nós queremos uma instituição séria, não faz sentido termos 6 aeronaves e termos mais de 1000 funcionários. Ou seja, há uma necessidade clara de quem é de direito mudar as políticas que estão a ser usadas atualmente para todas as empresas públicas, porque se for já olhar, as empresas públicas hoje são um prejuízo para o próprio Estado moçambicano. E sem levar em conta que o Estado é o maior devedor das linhas aéreas de Moçambique. Ou seja, há muitos bilhetes que foram dados à função pública e que o Estado não conseguiu pagar. Ou seja, há vários fatores que levam com que as linhas aéreas de Moçambique não sejam viáveis, sejam um prejuízo para o Estado moçambicano. Sem falar também, hoje as linhas aéreas de Moçambique não conseguiram comprar o combustível para abastecer os aviões, mas temos conhecimento que há uma semana ou 2 semanas a mesma empresa comprou mais de 14 viaturas da Kia. E isso, as gasolineiras tiveram conhecimento dessas viaturas de alta cilindragem e de luxo, que na minha opinião não faz sentido, porque se alguém atinge a categoria de PCA, é porque é uma pessoa que naturalmente já está bem na vida, tem um status normal. Eu acho que não precisa... o PCA ou os gestores das linhas aéreas de Moçambique têm um status normal que não precisavam, neste momento, de ter uma nova viatura
que vale 5, 6 milhões para poder se sentir gestor. E sabendo que a empresa não está a render, não está a trazer lucros, eu não vejo qual é a política que o partido, o regime, o governo da Frelimo está a usar para gerir essas empresas. E as gasolineiras ficaram chateadas, deixaram de dar a título de empréstimo ao combustível e exigem que seja um pagamento cash, porque se há dinheiro para ter 1.000 trabalhadores, em detrimento sejam aeronaves, se há dinheiro para comprar mais de 14 viaturas de luxo, mas não tem dinheiro para abastecer os aviões, então as gasolineiras ficaram preocupadas e cingiram-se no seu pleno direito em não dar às linhas aéreas de Moçambique o combustível. Mas isso é um problema, como eu disse primeiramente, é um problema da má governação, da má gestão do próprio Estado moçambicano quanto às empresas públicas. Porque enquanto essas empresas continuarem a serem vacas leiteiras para alimentar um punhado de pessoas do Partido Frelimo, o Estado moçambicano vai continuar a viver assim. Muito bem, vamos ao Folhe, nosso amigo Folhe é o nosso convidado. Vamos analisar uma empresa, uma LAM, dos níveis em que se encontra, com a estrutura que tem. Como é que se explica uma crise desta natureza? Falta de combustível para abastecer os aviões. O que é que estaria por detrás desta crise que se vive nas linhas aéreas de Moçambique? Muito obrigado. É preciso saber que os custos de operação de uma empresa como aquela são bastante elevados. Não é só a componente combustível, também temos a componente de peças para manutenção das próprias aeronaves e outros compromissos que a empresa possa ter. De facto, é uma situação que embaraçou-nos a todos nós como um povo, como um cidadão comum e normal que pretende, de facto, materializar aquilo que são os seus negócios, gozar os seus tempos de lazer. De facto, criou um grande embaraço. Mas é preciso perceber de que nesta questão da implementação das políticas, de facto há alguma coisa que pode não sair ao de cima, mas que de facto está a comprometer aquilo que são as operações na LAM. Estamos a ver uma crise financeira que pouco a pouco está sendo ultrapassada, mas isso não inibe as instituições de ainda estarem a sofrer estes efeitos. E de facto isto precisa de tempo para que elas possam se galvanizar e voltar a estar nos níveis que nos habituaram no passado. Mas também é preciso perceber de que no passado isto não acontecia. Não acontecia porque provavelmente a LAM tinha essa hegemonia. E as gasolineiras fora da LAM não tinham uma outra empresa para o fornecimento dos combustíveis. Hoje temos a Fastjet, que é uma concorrente, não é? E as gasolineiras estão numa situação em que podem fincar o pé e dizer, bom, nestas situações atuais eu não te forneço, vou fornecer a este porque podem ou ter mercado para vender. Exato. Então, é preciso ter este manancial de análises, não tem nada a ver com a má gestão, não? Imputar, eu acho que não, porque se nós formos a ver as pessoas que estão na direção daquela empresa, são pessoas competentes, que já demonstraram... Nota que é uma crise sem precedentes. E que já demonstraram. Mas o importante nisto tudo é que há um sinal, a intervenção do governo, através do setor que tutela a área dos transportes, está a mostrar de que aos poucos isto está a minimizar aquilo que são os grandes efeitos que causou até a paralisação. É preciso termos fé. Aquela é a nossa companhia de bandeira.
temos que, todos nós como moçambicanos, dar aquilo que são os nossos subsídios de apoio, de visão, para que, de facto, possamos sair do imbróglio que estivemos na semana passada. Muito bem. E neste momento, parece-me que a situação está a normalizar-se, fruto desta intervenção do Estado. Mas também é preciso perceber, quando nós fazemos a ponte, gestão da LAM, políticas ou a influência que o governo tem nisto, é preciso saber de que a LAM é uma empresa pública, sim, mas cuja sua gestão é feita nos moldes privados, onde o Estado só coloca a mão em casos de extrema necessidade. Neste caso. Neste caso. Muito obrigado. Muito obrigado. Elídio Cuco, o que é que tem a dizer com relação ao que está a acontecer? Que consequências isso poderá ter? Estamos numa situação em que o nosso governo, o Presidente da República, anda por aí fora a mobilizar mais apoios, a incentivar para que os nossos amigos lá de fora venham investir em Moçambique, do ponto de vista econômico e também até para questões de turismo. Numa situação em que não temos nem transporte garantido para esses cidadãos poderem vir aqui para o nosso país, para poderem meter dinheiro no nosso país. Que análise se pode fazer com relação a esta empresa, com a estrutura que tem? Bom, eu penso que são vários fatores que precisam serem analisados, ou seja, analisados em função dos contextos, quer contextos econômicos e contextos políticos. Primeiro, relativamente aos contextos políticos, eu penso que esta crise pode resultar de incompreensões relativamente à economia política que o país tem vindo a seguir. Ou seja, se o país saiu de um regime econômico centralista para um regime de uma economia de mercado, isto tem as suas consequências. Isto também tem impacto na gestão das empresas públicas. Mesmo em contexto em que estamos numa economia de mercado, não é? As empresas públicas têm um papel. Provavelmente não é um papel de produzir lucro. As empresas públicas, pela sua natureza, têm o papel de um serviço social, do que propriamente produzir lucro. É neste contexto que, por vários anos, não é? Entendeu-se que a LAM e por a área da aviação ser uma área extremamente cara, deveria manter o seu monopólio, mesmo numa situação em que mudamos de uma economia planificada para uma economia de mercado. Isto traz consigo consequências, naturalmente, porque já estamos aqui a dizer que se as empresas públicas, pela sua natureza, não têm como objetivo último produzir lucro, que é o contrário das empresas totalmente privadas, então significa que o Estado, não é, produzindo lucro ou não produzindo lucro, não é, tem que prestar maior atenção a essas mesmas empresas. Portanto, aqui há incompreensões dos regimes políticos, dos regimes da política econômica que o país adota. Por outro lado, eu penso que relativamente às questões da gestão ou não, bom, aqueles que tomaram as decisões, por exemplo, de suspender o Conselho de Administração, não foi propriamente o Ministério, não é? Foi o IGEP, que é uma instituição que gera as empresas, não é, participadas pelo Estado, que é uma instituição, digamos, estatal, porque é o Estado que decide sobre os processos da gestão das empresas públicas em função, não é, dessa instituição que é o IGEP. Ora, isto coloca uma situação de que, na verdade, o problema não é gestão como tal. Eu penso que é um problema estrutural do país. É um problema de criar relações entre os vários setores da atividade econômica e encontrar plataformas para que as empresas públicas, não é, essas empresas que têm um papel social, do que um papel de produzir lucros, sejam de facto sustentáveis. Por exemplo, hoje estamos na era de descoberta dos recursos minerais. Falou-se bastante sobre a criação do Fundo Soberano. Fundo Soberano, que é um fundo que teria como objetivo, não é, resgatar instituições, por exemplo, como estas, numa situação
Numa situação de natureza. falência, numa situação de crise. Ou seja, pensava-se que, por exemplo, no contexto das indústrias, das empresas, do surgimento das empresas multinacionais em Moçambique, a transação dos ativos, ou seja, aquilo que chamamos de mais-valias, seria possível criar um fundo soberano, que através desse fundo soberano, em situações de extrema necessidade como essa, o Estado poderia intervir, por exemplo, nas empresas públicas para garantir o serviço social, que é o papel social do próprio Estado. Bom, não sei o que se faz com a gestão das mais-valias, não é? Mas penso que a ideia que, por exemplo, o ministro Chang enfrentou durante a governação do presidente Guebuza relativamente à necessidade de se criar fundo soberano para salvaguardar certos interesses sociais, penso que é neste momento que seria chamado a alusão. Agora, também é verdade que há aqui situações de interferência política, de uso abusivo dos recursos do Estado. Aqui falava alguém aqui no painel da ideia de que não, por vezes essas empresas públicas não estão para satisfazer mais os interesses, salvaguardar os interesses do partido no poder, é verdade. Quer dizer, esta ideia de criar, de partir para a despartidização do Estado, que tanto se discute hoje no Estado moçambicano, tem a ver necessariamente com criar uma maior transparência na gestão da coisa pública e, por via disso, fazer com que os partidos políticos, como instituições de direito privado, não é, tenham uma outra forma de sustentabilidade, a não ser dada continuidade, como o Estado moçambicano foi construído, um Estado social em que o partido praticamente se confundia com o próprio Estado. Estas características do partido-Estado ainda continuam presentes no nosso cenário político moçambicano e, portanto, é verdade que sim, por vezes o partido no poder aproveita-se desta situação para, não é, abocanhar os recursos do Estado para a sua própria sobrevivência. Ora, eu acho que a situação da LAM está insustentável. Os últimos dados, por exemplo, das contas do relatório do Tribunal Administrativo revela que a LAM tem uma dívida de quase 4,1 bilhões de meticais, quer com a dívida com a banca comercial, quer também com os fornecedores. Hoje ouvi alguém a falar que não há necessidade de injetar, não é, o Estado ir buscar dinheiro, ir buscar parcerias para injetar, para alavancar a LM. Mas eu não consigo perceber onde ir buscar esse dinheiro. Primeiro porque, já aqui falei que a ideia de criação, por exemplo, de fundo soberano, que seria importante para salvaguardar... Quer dizer que seria esse mesmo fundo que haveria de salvar as empresas nessas situações aqui no nosso país, naturalmente, sem ter que recorrer a outras portas fora do país. A outras portas. Dois, porque se a LAM tem uma dívida de 4,1 bilhões em dívidas com a banca comercial, revela que a LAM pode não ter credibilidade para ir à banca comercial para fazer o empréstimo. Exato. Três, Moçambique está numa situação de descrédito a nível internacional por conta das questões relacionadas com a insustentabilidade da dívida pública ou dívidas ocultas. Portanto, não consigo perceber se estas saídas que estão aqui a serem ensaiadas no sentido do Estado injetar dinheiro na LAM, onde ir buscar esse dinheiro. Talvez podemos falar aqui de emissão de obrigação de tesouros, sim, é possível, mas num Estado em que todos nós estamos falidos, quem pode comprar obrigações de tesouro para ir sustentar uma empresa falida? Portanto, eu penso que há aqui vários cenários que revelam de facto que a LAM está a caminhar para uma situação de insustentabilidade e não me parece que as soluções que estão a circular nas redes sociais e por aí em diante sejam viáveis para recuperar o bom nome da própria empresa. De acordo com o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, a situação da Companhia da Bandeira Nacional está na lista das prioridades do governo. O primeiro-ministro diz que a situação da LAM, aliás, a empresa em si, está na lista das prioridades do Executivo no quadro da reestruturação das empresas públicas e vai agora ganhar um novo ritmo, pois o governo vai acelerar o processo de busca de parceiros estratégicos para viabilizar a companhia. Qual deve ser o papel do governo? Essa saída é viável para recuperar a empresa LAM, neste caso as linhas aéreas de Moçambique, Augusto Pelembe?
Eu acho que ontem mesmo estava a assistir em São Tomé e Príncipe a nomeação ou a colocação do novo presidente do Tribunal Supremo de São Tomé e Príncipe. Fiquei com inveja porque este senhor foi eleito entre os seus pares. E olhando para o próprio país, é um país pequeno e que rapidamente conseguiu entender que muitas das vezes não se pode colocar figuras só por confiança política, o que muitas das vezes tem sido feito aqui em Moçambique. E eu acho que uma das melhores saídas e principais é o Estado começar a colocar pessoas não para dirigir empresas públicas, não por confiança política, mas pela sua competência. E muitas das vezes eu acho que tem que haver aqui concursos públicos, em que as pessoas concorrem e olham-se para o seu currículo e as pessoas ganham concursos e também são exigidas mediante o seu trabalho, a sua performance. Porque o que está a acontecer é que assistimos várias mudanças, várias trocas de PCAs nas linhas aéreas de Moçambique, mas porque o regime, ou seja, o sistema é o mesmo, nada muda. Ou seja, enquanto não mudar o próprio sistema que está a ser usado ali nas linhas aéreas de Moçambique, como dizia o Elídio, pode-se investir o tal dinheiro, o Estado pode se endividar e investir nas linhas aéreas, mas se o sistema continuar, os problemas vão prevalecer. Eu acho que o Estado moçambicano tem que começar a pensar nas competências. Eu acho que o Moçambique hoje já tem pessoas competentes, assistimos cada sábado, cada mês, graduados, doutoramentos, em várias áreas. Eu acho que os moçambicanos hoje têm capacidade para fazer valer aquilo que aprenderam e não foge a regra. As linhas aéreas de Moçambique se colocaram uma pessoa competente sem nenhum laço partidário, sem nenhum padrinho que ele possa ter que oferecer ou em troca de alguns favores, porque o que está a acontecer é que coloca-se alguém ali que deve favores a alguém que o colocou. Ou seja, a Frelimo coloca PCAs que vão beneficiar o próprio partido. Se fores a olhar e haver uma auditoria dessa dívida que o Estado tem com as linhas aéreas de Moçambique, muitas das vezes essa dívida é com filhos dos dirigentes do governo. Não é propriamente com a própria função pública, é de cunhados, é de amigos, é de primos, é de pessoas singulares que andam por aí. E o mais caricato é que esse problema das linhas aéreas de Moçambique não é de hoje, mas nunca tivemos uma auditoria para saber a real situação daquela instituição. Acho eu que se o Estado moçambicano, há 5 ou 10 anos atrás, quando se apercebeu dessa falência, tivesse colocado uma auditoria, eu acho que hoje não estaríamos a enfrentar ou a passar os problemas que estamos a passar. Estamos a assistir em que as pessoas que lá passam e a empresa, a tendência é cair, saem da esquerda e passam para a direita. Temos o exemplo da senhora Manave, que esteve ali, teve má gerência da própria instituição, saiu dali e está na MCL. Então, ou seja, não há aqui responsabilização das pessoas que fazem falir as empresas públicas do Estado. Ou seja, está claro que há uma conivência clara do governo do dia, do regime da Frelimo, com essas figuras que muitas das vezes são colocadas nessas instituições públicas. E se fores a olhar, hoje o fulano é PCA da IMOS, amanhã é PCA dos CFM. A mesma figura vai ser dos CFM, vai para a LM. Se sai da LM, vai para a MCL. Ou seja,
Para que nós vamos à escola? Para que Muito os bem. moçambicanos vão se capacitar e investem nos estudos e não são dados oportunidade? Ou seja, as mesmas Então tem pessoas... que pertencer ao Partido Frelimo para poder... Sem dúvida. Ou Muito seja, bem. só um Fone. minuto só. Quero terminar o meu raciocínio. Desde 75 até cá, estamos a assistir as mesmas figuras a girar em torno do poder de todas as empresas públicas. O que não é bonito para o Estado moçambicano. Eu acho que está na hora de dar oportunidade aos jovens mostrarem o que aprenderam nas academias, o que será benéfico para o próprio desenvolvimento do país. Muito bem. Fole, quer reagir em torno da intervenção do Augusto Pelembe? As empresas públicas de Moçambique estão a sustentar o partido no poder, o vosso partido? Eu penso que o Pelembe está a colocar a carroça em frente dos bois. Primeiro porque está a fazer uma salada russa, quando primeiro diz que estas empresas são geridas pela Frelimo. A Frelimo é um partido político, é uma organização privada, não entra em nenhum processo de gestão de empresas públicas ou qualquer que sejam empresas que têm relações com o Estado. E isto acaba minando e acaba não ajudando o nosso telespectador ou o nosso povo a ter uma visão e uma análise real daquilo que são os factos que estão a acontecer naquela empresa. E eu penso que, para além das nossas convicções políticas, é preciso pensar no país, é preciso pensar no processo de construção a que todos nós devemos nos engajar como moçambicanos. É preciso que as soluções não podem sair só daqueles que estão a liderar, daqueles que estão a governar. Todos nós somos moçambicanos e se pode se lembrar, o presidente já disse que aquilo que são as boas opiniões que saem de qualquer um de nós como um povo são válidas e são usadas para o processo de aprimoramento do nosso Estado democrático. O importante nisto tudo, meu caro, é perceber que estamos de facto com este imbróglio na LAM e todos nós devemos arranjar soluções. O primeiro-ministro já abriu aqui a charneira e já disse que o governo está tudo a fazer no sentido de repor o funcionamento normal da empresa. É preciso termos fé nisto. E as soluções não são mágicas, não vamos buscar uma vareta mágica ou copiar modelos de gestão aqui e acolá. São soluções que devem emergir de um estudo aprofundado daquilo que é a solução, daquilo que está a trazer de facto estas valências que hoje estão a nos apresentar este aspecto negativo e que, de facto, para mim, naquilo que é a minha análise minuciosa, não é nada relacionado com o processo de gestão. Porque os mesmos gestores já estiveram em outras empresas, em outras circunstâncias e têm credenciais... E foram bem-sucedidos. E foram bem-sucedidos. É por isso que eu estou a dizer que é preciso analisar este contexto. O meu colega do painel trouxe aqui alguns aspectos de fundo. É preciso perceber de que nós saímos de uma crise que quase que abalou as nossas estruturas, tanto na região, assim como no país, assim como no mundo. E isto influenciou negativamente naquilo que fosse o crescimento, até a busca de lucros para essas empresas, principalmente as empresas aéreas. Isto não aconteceu só aqui, mas não está sendo dito. É verdade que nós, pelas nossas insuficiências, pelo estado em que a nossa economia ainda apresenta, acabamos sofrendo mais este impacto, mas isto não só aconteceu ou acontece no nosso país. É preciso que, de cabeça fria, dar voto de confiança àquilo que são as palavras do nosso primeiro-ministro. O governo vai intervir. E esta intervenção do nosso governo já está a surtir efeitos. Porque a partir daquele dia até hoje ainda não tivemos nenhuma paralisação. Exato. Das nossas aeronaves. Estão a voar, estão a transportar
mercadorias, bens, serviços, tudo isto está a fluir porque de facto há esta intervenção. Mas é preciso que esta intervenção seja definitiva, seja uma intervenção que de facto vai produzir aquilo que é a estabilidade econômica que a empresa precisa. Exato. Mas também é preciso que este processo não seja feito de forma chantagiosa. É por isso que eu, na minha primeira intervenção, eu disse que, de facto, a LAM, quando estava num processo de efetivo monopólio, nunca teve esta situação. Muito bem. Mas Augusto com o Pereira. aparecimento, por exemplo, de uma concorrente, começamos a ter Esse não, problema. é preciso olhar isto com olhos de ver, como se diz na gíria popular. Porque senão vamos entrar para um processo em que vamos buscar interpretações e vamos buscar culpados. Estes mesmos gestores que o Pelembe disse de que saem de uma empresa para outra, por que as outras empresas não faliram? Por que as outras empresas estão a apresentar resultados positivos? Muito bem. Não, Augusto Pereira queria agir em torno deste assunto. acreditar em nós. Mas também queria trazer pode uma continuar. nova abordagem. Sim. De facto, o processo de construção de uma nação, o processo de construção do Estado e das instituições é um processo gradual. Nós assistimos hoje na empresa, por exemplo, EDM, Eletricidade de Moçambique, onde os administradores foram a um concurso público para fazerem parte da estrutura de direção daquela empresa. Vamos apreciar se aquele é o melhor modelo. Se for o melhor modelo, eu acho que não teremos nada a perder como Estado, como nação, de este modelo se replicar às outras instituições. Muito bem. Até tenho uma questão mesmo para colocar. Pode se calhar responder, depois vou colocar Eu assim. queria perguntar ao Folha para me indicar 2 ou 3 empresas que não faliram, as empresas públicas que estão a trazer lucros para esse país, porque são poucas ou inexistentes. Talvez ontem os CFMs que eu vi pela primeira vez que está a trazer algum benefício para o Estado moçambicano. Mas o que eu quero salientar é que o Folha também está ciente que este problema das linhas aéreas de Moçambique não é um problema nacional, ou seja, os salários que são pagos a aqueles gestores vêm dos nossos bolsos. Muitas das vezes, esse dinheiro que o Estado moçambicano vai tirar é do nosso bolso, são os nossos impostos. Se vai endividar o país, vai endividar em nome dos moçambicanos. Então, não podemos ficar além ou fora de questionar ou de doer-nos, porque está a doer-nos ver uma instituição daquela que deveria ser solução para o país, mas está a trazer problemas, porque há uma má gestão. Isso não podemos fugir ou negar. Eu acho Há uma má gestão. Há uma má gestão. Está claro. A nomeação, Folha, desculpa voltar mesmo, a nomeação por confiança nos cargos no nosso país afetam ou não afetam a própria gestão da própria instituição pública? Pelo contrário. A nomeação por confiança, o que vem sendo reivindicado pelos partidos da oposição no nosso país, contrário, é porque as pessoas não são eleitas, apenas nomeadas. Quando a gente procede a um processo de nomeação por confiança, é porque nós conhecemos os créditos daquele indivíduo. Sabemos quais são as capacidades, tem provas demonstradas e acaba sendo nomeado por esta confiança. A confiança não pode ser vista só do ponto de vista político. É preciso também ser vista, esmerada também do ponto de vista técnico. Mas também pode-se eleger essas figuras para além da nomeação. Com certeza. É por isso que na minha anterior intervenção eu disse, temos um modelo de gestão que estamos a ver agora na empresa EDM, que provavelmente todos nós estamos com olhos virados para aquela empresa. Se aquele modelo chegar-se à conclusão de que, de facto e efetivamente, produz bons resultados no processo de construção e de mais-valia para o crescimento da empresa, eu penso que não haverá dificuldade de replicar-se aquele modelo para outras empresas. Exato. Nós estamos a falar de algo que não está a acontecer. Está a acontecer. Podemos dizer que no presente momento nós temos um sistema misto de representação nas nossas empresas. Temos um processo de eleição que está a acontecer numa empresa que eu indiquei, como a EDM, como poderá acontecer amanhã numa empresa como o CFM ou como a própria LM. Então, todos esses modelos estão aqui. Como sair desta, Elídio Cuco? Bom, eu penso que primeiro é preciso voltarmos ao ponto inicial.
que modelo econômico ou que modelo de economia política nós queremos seguir. Esse aqui é o problema. Nós estamos numa economia de mercado. Ou seja, é preciso, queremos lucro ou queremos prover serviços para o preciso público? assumirmos as consequências ou as premissas de uma economia de mercado. Exato. Esse aqui é verdade que dentro desses mesmos pressupostos podemos estar dentro de uma economia de mercado, mas é difícil nós encontrarmos um regime econômico funcional só por si. Tanto o regime econômico social, tanto o regime econômico capital, esses dois regimes fazem um joint venture para a economia poder funcionar. Ou seja, para o Estado salvaguardar aquilo que são os interesses mínimos dessa mesma sociedade. Porque o Estado tem um papel para desempenhar. E se o Estado adotar uma economia de mercado, simplesmente significa que o Estado pode reduzir aquilo que é o seu papel social. Agora, neste contexto da economia de mercado, temos que perceber que temos que evoluir para deixarmos a concorrência também funcionar. Porque nós aqui estamos a falar de economia de mercado, mas na verdade estamos a falar de um joint venture entre a economia de mercado e o capitalismo. Por quê? Porque está-se aqui a falar que não, porque existe aqui a ideia de existência de uma operadora privada. Não é pela primeira vez que a LAM tem um concorrente, já existiu aqui a Corredor. E por o facto de haver incompreensões por parte do governo, o projeto da Corredor não foi viável em Moçambique. Por que não foi viável? Porque há esta percepção de que temos que continuar a manter uma companhia de bandeira, sim, mas se nós queremos continuar a manter uma companhia de bandeira e servir o país e produzir lucro, se for esta solução, é preciso que se faça investimentos dentro dessa empresa. Ora, em Moçambique é interessante, é luxo viajar de avião, porque é muito caro viajar de avião, sair daqui para a beira de avião. Exato. Por quê? Não é? É verdade. Se calhar seja mais barato até para sair para fora do país. Para fora do país. Eu penso que o problema está aí, não é? Porque se nós estamos numa economia de mercado, para a LAM sobreviver perante esta economia de mercado, é preciso a LAM se adaptar, não é, às consequências que a economia de mercado traz. Que é Nesse caso seria a redução dos custos? Penso que sim, porque num contexto em que este governo, num dos seus planos estratégicos, principalmente, por exemplo, no Ministério de Turismo, eu tenho ouvido a falar que o Ministério do Turismo, né, vai promover políticas públicas conducentes à promoção de um turismo interno, não é? Ou seja, as pessoas, para além de querer conhecer fora do país, precisam também de fazer turismo a nível interno. Ora, o Ministério do Turismo não pode agir de uma forma solitária. É preciso, não é, encontrar mecanismos ou instituições que são capazes de promover este turismo interno. Mas também não se pode falar do turismo interno, não é, num contexto em que, por exemplo, as passagens aéreas são extremamente altas. Ou seja, se o objetivo é tornar a LAM uma empresa lucrativa num contexto desta economia de mercado, né, é preciso também olharmos, não é, de que forma, não é, é possível encontrar sustentabilidade da empresa, de que forma essa empresa pode trazer lucros, mas também de que forma essa empresa pode sobreviver perante a esta nova abordagem da concorrência. Nos tempos anteriores, no tempo dos 10 anos do presidente Guebuza, não é? Na altura o ministro dos Transportes e Comunicações era Gabriel Mutiz. Houve um debate muito aceso sobre se seria importante a LAM partir para uma privatização ou não. Bom, pode ser que sim, mas atenção, o Estado tem que salvaguardar os interesses, não é? Tem que salvaguardar os interesses da sociedade. Então, eu penso que é preciso encontrar caminhos no sentido, primeiro, a empresa sobreviver perante a esta nova abordagem desta governação
do presidente Nunes, não é? De promover o turismo como sendo uma fonte de renda e por via disso o setor de transporte desempenha um papel importante, mas também é preciso encontrar mecanismos de esta LAM sobreviver num contexto, não é, em que o objetivo é também trazer e romper com o monopólio que a LAM tem no mercado. Eu penso que essas são as soluções. Não me parece que estas soluções que são levantadas no sentido de que o Estado deve injetar capital, naturalmente, se o Estado tem que salvaguardar... Mas isso é viável? Isso é viável ou não? Bom, eu penso que a questão apenas onde... injetar dinheiro, isso vai trazer, vai resolver eu penso que não. Não é só injetar dinheiro. Porque muito bem, estamos mesmo sem tempo. Porque já vários dinheiros foram injetados. Muito Isso não produziu resultados. Eu penso que é preciso encontrar uma plataforma de, sim, injetar dinheiro, mas também onde ir buscar esse dinheiro. Onde ir buscar esse dinheiro numa situação em que já perdemos credibilidade.